Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Eu quero ler agora com vocês, em 1 aos Coríntios, primeira carta também de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Curva a sua cabeça,
Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos dê graça e entendimento. Senhor, pedimos a Tua graça nesse momento para a ministração da Tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade. É por ela que os nossos olhos são iluminados. E eu sei que trava-se uma batalha aqui nesse momento do nosso raciocínio humano, dos muitos conceitos que perpassam a nossa mente e o nosso coração. E por isso eu peço ao Senhor que o Espírito de Deus, que no poder do Espírito Santo a palavra do Senhor possa chegar aos nossos corações, quebrando toda barreira, destruindo toda fortaleza, todo falso ensinamento e toda falsa compreensão que depõe contra o conhecimento de Deus, que seja lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Que cadeias sejam quebradas aqui nessa noite, que grilhões sejam despedaçados e olhos sejam iluminados, que o véu seja rasgado e que a luz dos céus possa brilhar nas mentes, nos corações aqui nessa noite. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Como disse Paulo, o Evangelho para alguns ainda é encoberto, mas o que desvenda os nossos olhos, o que rasga o véu, que nos traz o entendimento e a compreensão é o próprio Deus, na sua infinita graça, no seu poder, na sua bondade e na sua misericórdia. Hoje, como dissemos no início, e todos sabemos, e as crianças cantam, e elas me abraçaram e disseram que celebraram a Páscoa, e um me perguntou: o senhor sabe que hoje é o domingo de Páscoa, né? Todos nós culturalmente sabemos. As escolas ensinam, afinal de contas estamos no Ocidente, o mundo ocidental ele é criado nessa tradição cultural cristã. Então, no mundo inteiro, até mesmo naqueles países, como dizia aqui, já tão secularizados, tão indiferentes à fé, como tradição histórica e cultural, eles celebram a Páscoa, eles celebram a ressurreição de Jesus. É uma tradição da nossa cultura brasileira, europeia, americana, desse mundo ocidental. É uma tradição celebrar a ressurreição. Por muitos anos, ainda muito jovem, na minha ignorância e arroubo da juventude, eu criticava muito essas celebrações, por causa do esvaziamento espiritual delas. Eu, recém conhecendo o Evangelho, com a alma pegando fogo por Jesus, pela palavra de Deus, e eu ficava muito chateado com essas celebrações que elas eram feitas somente historicamente, mas que não desciam o coração, que não desciam a alma. Mas hoje, mais velho, mais humilde, eu creio que elas são muito importantes. E tive esse entendimento quando visitei alguns países islâmicos, onde a fé cristã ela é taxativamente proibida pelo Estado. Estado e religião são a mesma coisa nos países islâmicos. Então, em termos legais, a potestade, o poder do Estado não permite a existência ou a divulgação de uma outra religião que não seja o Islã, que não seja a Sharia, a lei islâmica. E estando em Marrocos, num período já precedendo o Natal, o país permitia que estrangeiros que ali moravam e ali trabalhavam, permitia que eles celebrassem o Natal. E era
um momento muito importante para os cristãos que ali estavam, para as pessoas do Ocidente, e era uma maneira também de testemunhar que um dia Jesus, o Filho de Deus, havia vindo a esse mundo em carne, na forma humana, na semelhança humana, habitando entre nós. E ali eu comecei a perceber que muitos arroubos e muitas falas que nós temos, elas são bravatas e que elas não levam a lugar nenhum, e que essas celebrações, elas são importantes, sim, elas marcam, elas entram na cabeça das nossas crianças, elas entendem, elas compreendem e vão crescendo, né, aprendendo essas verdades. Eu só lamento o fato de que nós, muitas vezes, não tenhamos a plena compreensão espiritual do significado da celebração. Assim como fico um pouco triste, né, de saber que a maioria dos nossos adolescentes hoje não conseguem mais recitar o Pai Nosso de cor. Muitos dos nossos filhos não conseguem. Se eu pedir muitos das crianças, adolescentes que estão aqui, meu filho, ora o Pai Nosso, né? A maioria não vai saber. Se eu pedir boa parte de nós que aqui estamos, recite os 10 mandamentos, o decálogo de Deus, da lei de Deus, boa parte não vai saber. Porque nós fomos perdendo e fomos, esvaziando o significado desses temas que são muito importantes para a fé cristã. A morte e a ressurreição de Jesus é a base central de toda a fé cristã. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Porque nós asseveramos contra Deus que Deus o ressuscitou. Ora, mas se alguns de vocês dizem que não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação. E ele conclui no versículo 20, não, é certo que Jesus ressuscitou. E é por isso que eu li aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, porque foi quando esse Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, escrevendo aí aos Coríntios, nesse capítulo 15, ele diz que como se fosse um abortivo, ele também viu o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou, queridos, em corpo. Aquele corpo que foi traspassado lá na cruz do Calvário. Aquele corpo que foi moído por chicotes, por uma coroa de espinho, que por fim foi encravado na cruz, retirado da cruz, colocado num sepulcro, colocado uma pedra na porta do sepulcro, esse mesmo Jesus, nesse mesmo corpo, ele ressuscitou. Não é uma aparição espiritual, não é uma manifestação de espírito, não é uma manifestação de uma imagem de Jesus, não, é o próprio Jesus Cristo ressurreto. Tanto é que um dos discípulos de Jesus disse, não, isso é impossível. Eu só vou crer se eu ver o buraco da lança que o traspassou. Mal acabaram de falar, o Cristo ressurreto, Jesus se coloca no meio deles e diz, filho, põe aqui o teu dedo no buraco da lança. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu todo o domínio que aprisiona e que leva todo ser humano à morte. Jesus venceu a morte não pôde detê-lo.
a morte não pôde retê-lo. E por que a morte não pôde retê-lo? Primeiro, porque a força da morte é o pecado. O que alimenta a morte, o salário que leva como recompensa, a morte, é o pecado. O que dá força para a morte é o pecado. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E morte, ela é essa separação de Deus, mas ela é também essa separação de nós mesmos. Nós não somos platônicos, embora tenhamos uma influência muito grande do platonismo no mundo ocidental e também na religião cristã, através de Santo Agostinho. Nós não somos platônicos, não somos adeptos do platonismo. Nós não acreditamos num dualismo, num ser humano dual, um ser humano dividido, não. Nós acreditamos biblicamente num ser humano integral. Um ser humano que é corpo físico, mas que também é parte espiritual e que é um todo. Porque no platonismo é que cria-se que havia uma divisão, uma separação entre corpo físico, matéria e a parte espiritual. Embora sejamos físico-naturais, homens naturais, somos também homens espirituais, temos essa parte, essa dimensão espiritual, mas essa dimensão física, isso é um todo indivisível. Por isso que a morte é dolorosa, por isso que a morte é um grande inimigo, porque na morte nós somos divididos, na morte nós somos separados. Não somos apenas separados dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos, mas somos separados de nós mesmos, somos divididos de nós mesmos. Parte de nós fica na terra e parte, que é o Espírito, sobe. Essa é a dor da morte, essa separação, essa ruptura, esse ser que é indivisível, que é uno, que é integral, que é corpo físico, natural, que é único, que é extraordinário, criado à imagem e semelhança de Deus. A morte o separa, a morte causa essa ruptura. Por isso que a morte é dolorosa. Por isso que a morte é um grande inimigo. Mas Jesus, essa é a boa notícia para nós nessa noite. Jesus venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde retê-lo porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou, nem por intenção, nem por ação, nem por motivação, não. Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele é traspassado, ele é morto, mas a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as hostes da maldade, o império das trevas. Jesus venceu. E Paulo está surpreso com o fato de que alguns irmãos na igreja de Corinto, irmãos que haviam crido na pregação do Evangelho, que faziam parte da igreja, mas eram extremamente confusos a respeito da ressurreição. Nós somos cristãos por tradição, por cultura, mas temos conhecido muito pouco a doutrina cristã, o ensinamento cristão. Poucos conseguimos responder com segurança a respeito da nossa própria salvação. É surpreendente que uma igreja cristã que ouviu a mensagem do Evangelho, que creu no Cristo morto, ressurreto,
e agora cheia de dúvidas, de confusões a respeito da ressurreição. Alguns acreditando que não havia ressurreição, mas se diziam cristãos. Outros achando que a ressurreição já havia acontecido. Era uma loucura, era uma Babel, uma confusão a respeito da ressurreição. Então, Paulo escreve esse capítulo 15 para elucidar esses fatos uma vez mais. Olha, o evangelho que vocês receberam, que foi anunciado por mim, pelos outros apóstolos, acerca da morte e da ressurreição de Jesus, foi nisso que vocês creram. Foi por ele que vocês foram salvos, encontraram a comunhão com Deus, a vida com Deus. Ele começa a dizer, olha, Jesus de fato morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Pedro o viu ressurreto, apareceu a Cefas. Depois apareceu aos 12 discípulos, já contando com Matias, obviamente. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. O Cristo, Jesus ressurreto. E depois foi visto por mim. Paulo dizendo, eu estava indo para Damasco, com cartas do sumo sacerdote, das autoridades religiosas, para prender os cristãos que habitavam em Damasco. E chegando perto de Damasco, de repente uma luz inundou aquele ambiente ao nosso redor, e eu caí ao chão cego pela glória, pela manifestação dessa grandiosa luz, dessa gloriosa luz. Era uma epifania, uma manifestação tão sobrenatural, tão extraordinária, tão iluminadora, que eu fiquei cego e caí ao chão cego. E no chão cego e prostrado, ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve, ele vê, mas ele não sabe quem é. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Jesus Cristo Nazareno, que foi crucificado, que padeceu sob o domínio romano de Pôncio Pilatos, que foi traído pelas autoridades religiosas, fui morto naquela cruz, fui sepultado, mas sou eu, Saulo, eu, Jesus. Quem és tu, Senhor? Jesus a quem tu persegues, Saulo. Mas vai, entra em Damasco, porque ali te dirão o que você deve fazer. A centralidade da morte e da ressurreição de Jesus. O que eu recebi pelo entendimento das Escrituras, eu também vos anunciei. Que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Que Ele se entregou, que Ele permitiu passar pela morte, pelo vale da sombra da morte, por causa dos nossos pecados. E aqui eu me lembro mais uma vez do testemunho daquele homem, um advogado reconhecido, famoso, que incrédulo, resistente ao Evangelho, mas por uma manifestação da graça de Deus, um dia ele ouviu um versículo bíblico, e a partir daquele versículo bíblico que ele ouviu, chegou em casa, almoçou, entrou para o quarto, pegou a Bíblia e começou a ler os Evangelhos. Lá para as 4 horas da manhã, ele terminou a leitura dos 4 Evangelhos.
ele leu o Evangelho de Mateus, ele leu o Evangelho de Marcos, ele leu o Evangelho de Lucas, ele leu o Evangelho de João. E quando ele terminou a leitura dos 4 evangelhos e caiu prostrado de joelhos no chão e disse: Senhor, não foram os romanos que mataram o Senhor, foram os meus pecados. Senhor, não foram os judeus, as autoridades religiosas que mataram o Senhor, foram os meus pecados, Senhor. O que eu recebi das Escrituras e também anunciei para vocês, está dizendo Paulo aqui, nesse capítulo 15 de Romanos, foi que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Não foi a decisão, foi um ato permitido por Deus, mas cumprindo o propósito de Deus. Não foi uma decisão romana de Pôncio Pilatos que matou Jesus. Não foi aquele julgamento armado pelas autoridades religiosas, sumos sacerdotes e companhia limitada, que levaram Jesus à morte. O que levou Jesus à morte foram os meus pecados. O que levou Jesus à morte são os nossos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Viver uma vida em pecado é viver uma vida na morte, porque é viver uma vida longe de Deus. Mas Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Em Jesus, pela graça de Jesus, que morreu, ressuscitou, está vivo, tem todo o poder, venceu o pecado. Em Jesus eu também posso vencer o pecado. E é linda a história de muitos de nós que aqui estamos. Quantos aqui foram mentirosos, inveterados, incorrigíveis? Quantos aqui foram adúlteros, mentirosos? Mas quando conheceram Jesus e entraram debaixo do domínio de Jesus, do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, foram lavados, transformados, purificados. Santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, por causa de Jesus, que venceu o pecado e nos diz com toda a autoridade: ninguém aqui precisa viver subjugado pelo pecado. Pecado é uma escravidão, é um jugo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho não vos libertar, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Paulo está dizendo aqui: entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Fiz a citação aqui de pecados grosseiros, mentira, falso testemunho, roubo, engano, adultério, mas tem os pecados do coração também: cobiça, inveja, maus desejos. Quando não conseguimos nos alegrar com o sucesso do outro. Quando conseguimos chorar com os que choram. Mas quando vemos o outro prosperando, rompendo, parece que um vermezinho corrói o nosso coração. É inveja, inveja amarga, ressentimento amargoso pela bem-aventurança do outro, maus desejos do coração. Jesus morreu por causa disso, para nos libertar,
para nos transformar, transformar o nosso coração, nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, nos permitir alegrar com os que se alegram, desejar o bem para todos, inclusive para aqueles que nos fazem mal e nos desejam mal, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Em Cristo, nele, por causa da morte e da ressurreição dele. Senhor, eu sei que não foram os romanos que mataram o Senhor, foram os meus pecados. Eu sei que a vida que eu tenho hoje em Deus, ligado a Deus, é porque o Senhor tomou a minha morte. Eu sei que essa liberdade, essa comunhão que eu tenho com Deus, é porque o Senhor tomou sobre si a minha condenação e me deu a vida do Senhor. Essa vida que nós temos hoje é a vida de Cristo, é a vida de Jesus, que borbulha dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu a 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo está escrevendo essa carta 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Muitos daqueles 500 irmãos que viram Jesus ressurreto ainda estavam vivos quando ele escreveu essa carta. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns de vocês estão confusos, perturbados, dizendo que não há ressurreição de mortos? Como que alguns não entendem, não sabem sobre a ressurreição dos mortos? Há tantas dúvidas e tantas perguntas e muita ignorância sobre a ressurreição dos mortos. Mas essa carta aqui, o capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo explica com uma sabedoria divina tudo o que a gente quer saber e tem dúvidas sobre a ressurreição. Tudo. Como que alguns afirmam que não há ressurreição? É retórica, né? Paulo diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos falsas testemunhas de Deus, porque nós pregamos e asseveramos que Deus o ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, queridos, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você pensa em Jesus apenas para te dar um bom emprego, para cuidar da sua vida financeira, para ter paz, para ter longevidade, para ter saúde, só para as coisas dessa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que vocês acham que Paulo, lá na segunda carta, ele vai dizer, a partir do capítulo 11, olha, eu sofri apedrejamento. Só pararam de me apedrejar quando acharam que eu já estava morto. Eu já apanhei na rua como um malandro, como um bandido. Tomei açoites e varadas. Em naufrágios, quase morri várias vezes em naufrágios, muitas vezes em jejum, muitas vezes em vigília, mas muitas vezes em fome. Por que vocês acham que eu suportei todas essas coisas?
Porque vocês acham que eu supri as minhas necessidades, passei por tudo isso, depois de um apedrejamento, já levantei, já entrei na outra cidade e já comecei a pregar o Evangelho? Por que vocês acham? Porque a minha esperança em Cristo não se limita a essa vida. Eu vivo na expectativa da verdadeira vida que se manifestará quando Jesus o Cristo se manifestar. Porque Ele vive. Por isso nós cremos no amanhã certo, uma esperança certa, de uma vida plena em Deus, no reino de Deus, com Deus, na alegria e na paz de Deus. Às vezes sofremos, queridos, aqui nesse mundo. Não defendo jamais, não seria louco de defender o sofrimento, não. Não somos tão insanos. Mas entendemos que a nossa vida não é aqui. Entendemos que a nossa pátria, por melhor que seja, não é aqui. E por falta de entendimento e de compreensão dessas verdades espirituais, muitas vezes gastamos a nossa energia como se quisermos perpetuar a nossa existência aqui, mas não é aqui. Somos peregrinos. Somos peregrinos, todos nós. Estamos ouvindo aqui e oramos e clamamos a Deus, mas, queridos, nós somos peregrinos. 70, 80 e poucos, e o tabernáculo vai se desfazer, vai se desfazendo, e às vezes nem chegamos lá, mas não tem problema nenhum. Nós temos uma esperança bendita, a nossa fé está firmada no Jesus que morreu, mas que ressuscitou, e que nele, por meio dele, nós temos a vida de Deus, a vida eterna com Deus, hoje e para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Graças a Deus que eu não conheço a vida de todos vocês que estão aqui. Mas o Senhor conhece. Não falo isso também em tom de ameaça, não. Estamos na luz. Procuro viver a minha vida na luz. Mas se você ainda vive aprisionado pelo pecado, Jesus morreu para te libertar do pecado. Se você ainda vive aprisionado pela culpa do pecado, achando que para você não tem jeito, porque foi demais o pecado que você cometeu, quer dizer que Jesus morreu para libertar a sua consciência, para te perdoar e para dar paz de espírito, se você não tem. Quero dizer para você que vive com medo da morte, apavorado pela morte. Quero dizer que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Você que se agarra à vida como se fosse o último e o maior bem da existência humana, eu quero lhe dizer que o maior bem da existência humana é viver com Deus, é ter paz com Deus, é ter comunhão com Deus, é estar debaixo da vontade de Deus. Se você vive subjugado pelo pecado, não tem forças, já tentou de todas as maneiras, mas não consegue. Eu só quero pedir a você, creia em Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados. Morreu para nos libertar desse grilhão, dessa cadeia, dessa prisão. Se você tem medo da morte, Jesus morreu, mas ressuscitou e venceu a morte.
Quem vive e crê em Jesus passou da morte para a vida. A morte não tem mais domínio nem poder sobre ele. Mas é em Jesus, pela fé em Jesus, crendo em Jesus. Como dizia o indígena, é entrando em Jesus. Se você vive assombrado por forças espirituais da maldade, vê vultos, não dorme à noite perturbado, acorda com o coração palpitando, assustado, as coisas se movem dentro de casa sem ter ninguém. Jesus venceu essas hostes da maldade. Esses espíritos são reais, são malignos, são demoníacos, mas em Jesus, crendo em Jesus, nós somos libertos desses poderes. Em Jesus, no poder de Jesus, porque foi Ele que morreu, e foi Ele quem ressuscitou, e é Ele que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu não posso fazer nada por você. A Igreja Batista não pode fazer nada por você. Nesse quesito de perdoar pecados, dessa consciência agrilhoada pela culpa, oprimido pela culpa, não tem jeito, para mim acabou. Não, Jesus, crê em Jesus, peça a Jesus. Se você tem essas perturbações malignas, peça a Jesus. É só Ele e mais ninguém pode, por nós, nos libertar. Vamos orar. Ore por sua vida nesse momento. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Tenha esse entendimento. Experimenta isso. Dizer para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu sei que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo. Me liberta dessa culpa. Me liberta dessas perturbações malignas, porque o Senhor é poder, o Senhor é autoridade. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, todos aqueles que estão clamando ao Senhor agora por libertação do pecado, Pai, quebra esses grilhões, manifesta a tua glória e teu poder. Aqueles que vivem acossados, perturbados pela culpa, por um mal praticado, ó Deus, pelo pecado praticado, que o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, purifica, Senhor, essa consciência, limpa essa consciência, que hoje, 20 de abril, domingo da ressurreição, seja um marco na vida dessa pessoa, um marco de libertação, um marco de vida de Jesus, na vida nossa, na vida de quem clama e na vida de quem crê. Aquele que está aprisionado pelo medo da morte, pelos pavores da morte, que a ressurreição de Jesus, que o poder do Cristo vivo manifeste vida, graça, alegria. E aqueles que são perturbados, Deus, perturbados por espíritos malignos, por espíritos das trevas, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade.
aqueles agrilhoados, oprimidos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Traga libertação nessa noite, porque cremos no Senhor vivo, que tem todo o poder e toda a autoridade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Jesus está vivo. É a nossa esperança. É a esperança de todo ser humano, para ser livre do pecado, para ter o coração transformado, para ter uma nova vida, para ter uma nova esperança. Manifesta a tua graça aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor Jesus, em teu nome, na autoridade do teu nome, é que nós oramos, crendo que esse dia há de ser um marco na vida de muitas pessoas que aqui estão, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão real e verdadeira do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.